Eu sou o pastor Tomás Benites, do canal Meditar. Seja bem-vindo a mais uma meditação nos ensinamentos de Deus. Estamos meditando no Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículos de 9 a 13. O texto relata o chamado do apóstolo Mateus. No vídeo anterior, nós meditamos no versículo 9, que diz assim: Ao passar, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos, e disse-lhe: Segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Você pode assistir o vídeo anterior no nosso canal do YouTube, Pastor Tomás Benites, canal Meditar, com o nome O Chamado Irresistível. Você pode assistir todos os nossos vídeos anteriores. Nós temos gravado já no YouTube, no nosso canal, pela graça de Deus, mais de 100 vídeos para edificar a sua vida e para que você possa também enviar para outras pessoas, para que elas também possam ser edificadas através da palavra de Deus. O versículo 10 diz assim: Depois, enquanto estava à mesa na casa de Mateus, vieram muitos publicanos e pecadores e sentaram-se à mesa junto com Jesus e seus discípulos. Então, após Jesus convocar Mateus, que foi uma chamada irresistível, Jesus passa e diz: Mateus, segue-me. Mateus se levanta e segue Jesus. Eles vão para a casa de Mateus. Na casa de Mateus, já sentados à mesa, Jesus e seus discípulos, junto com Mateus, vieram também para estar com eles publicanos e pecadores. De alguma forma, os publicanos e os pecadores souberam que Jesus estaria com Mateus em sua casa, foram para lá e sentaram-se à mesa com eles, junto com Jesus e seus discípulos. Quem são os pecadores? Por que Mateus salienta pecadores e publicanos? Pecadores eram considerados todos aqueles que não seguiam as leis de Moisés. Eles não seguiam as regras dos fariseus ou da lei mosaica. Viviam segundo as suas próprias leis. Mesmo sendo judeus, eles sabiam da lei, porém não viviam a lei. Aliás, é muito difícil viver a lei. A lei tem mais de 600 leis. É muito difícil viver na lei. Por isso, claro, eles não conseguiam cumprir todas as leis. Decorar e cumprir todas as leis. Por isso, eu sugiro que você siga o conselho de Jesus. Venha para a graça. A graça não tem 613 leis. A graça é de graça. E o Espírito Santo vai te constrangendo à medida que você faz algo errado e você vai se consertando ao longo do tempo. Sem a necessidade de ter que cumprir leis, você se torna uma pessoa cada dia mais santa. Você vai se santificando a cada dia. De glória em glória, você vai a cada dia sendo uma pessoa melhor. Quando você vem para Jesus, quando você aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, você não se torna aquela pessoa sem pecados. Não, você continua sendo um pecador. Só que agora, cada vez que você peca, você logo percebe o pecado e você procura se corrigir a cada dia. Às vezes você não consegue se corrigir a primeira vez, mas você vai se corrigir a segunda. Eu costumo dizer que não é errado errar. Quando você está tentando acertar, não é errado errar. Você está fazendo o possível para fazer o melhor. Mas você errou, se corrija. O que você não pode fazer é cometer o mesmo erro todas as vezes. Repetir o mesmo erro, repetir o mesmo pecado. Errou, pecou. Aliás, pecado significa isso, é errar o alvo. Errou o alvo, se corrija e não faça mais o mesmo erro. Errar no mesmo erro, aí, sinto muito dizer a você, mas aí é burrice. Você já errou em alguma coisa, erra de novo na mesma coisa? Não, procura se corrigir. É assim que eu faço. E muitas vezes eu percebo que eu erro nas mesmas coisas. E aí eu vou a cada dia procurando cometer menos erros. Mas nós todos vamos estar
sempre nos melhorando através do poder do Espírito Santo em nós. Porque o poder não é nosso, a força não é nossa, é o Espírito Santo em nós que vai lavando a cada dia a nossa alma e nós vamos nos tornando pessoas melhores. Falamos dos pecadores, agora vamos falar sobre os publicanos. Os publicanos eram pessoas muito malquistas pelos judeus. Os publicanos eles eram cobradores de impostos que o Império Romano escolhia entre o próprio povo judeu para cobrar impostos de seu próprio povo em nome do Império. Por isso eles eram odiados. Os publicanos eram vistos pelo povo judeu como traidores de seu próprio povo. Muitos deles eram corruptos, cobravam impostos abusivos, além do que era taxado pelo Império Romano. Dessa maneira, empobrecia o povo judeu, porque o povo judeu tinha que pagar muito imposto, e o povo então vivia na dificuldade. Porém, dessa forma, os publicanos enriqueciam devido ao imposto abusivo que eles cobravam. E também o Império Romano enriquecia cada vez mais com os impostos dos judeus, os impostos do povo. Mateus era odiado pelo povo por ser traidor e corrupto. Publicano era uma pessoa odiada pelo povo. Certa vez, o próprio Jesus disse, e isso está escrito em Mateus, capítulo 5, verso 46. Por quê? Se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? Quer dizer, os publicanos, apesar de terem mau caráter, ser pessoas ruins, pessoas desonestas, com seus filhos, com as pessoas da sua casa, eles eram amáveis, eles amavam a sua família, os seus filhos. Então, que recompensa tem você amar aqueles que te amam? Isso vem ao encontro do que disse o apóstolo Paulo na carta aos Gálatas, capítulo 6, versículo 9, que diz assim: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Então, se você fizer o bem aos da sua casa, como disse Jesus, que recompensa tem? Amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a sua força, com todo o seu entendimento, e amar ao próximo, assim como você se ama. Isso é fazer o bem, e tem que ser contínuo. Amar, fazer o bem, é uma coisa que nós devemos fazer continuamente. É como uma plantação. Certa vez, eu e minha família tínhamos uma chacrinha, e eu lembro que meu pai dizia, quando a gente ia arrancar mandioca lá na chácara, ele falava assim: quando você arranca um pé de mandioca, você já pega o talo, corta em pedaços e já planta, porque assim nunca vai faltar. E é assim que é fazer o bem. Continue a fazer o bem. A seu tempo você vai colher, se não desistir. Então o plantio é contínuo, você está plantando e colhendo, plantando e colhendo, plantando e colhendo, ou colhendo e plantando. Colhendo e plantando, você colhe, você planta. E você vai estar sempre sendo abençoado pela lei do retorno que Jesus implantou no globo terrestre, nesta terra, quando ele fez a nossa terra. Quando ele formatou a nossa terra, ele colocou essa lei, onde você planta, você colhe. Isso é a nível terreno. Se você gostou do nosso vídeo, dessa meditação, dê um like, compartilha, envie para os seus amigos próximos pelo WhatsApp, pelo menos 5 amigos. Quem sabe se eles mandam também, e aí nós vamos exponenciar e muitas outras pessoas serão alcançadas por esses ensinamentos, que com certeza serão úteis para a vida de muita gente. O Senhor é
contigo.